Oiê, minha gente! Tudo às claras no ar, respondendo perguntas de vocês aqui no canal. Tem pergunta sobre Bahia, tem pergunta sobre Juventus, Thiago Mota, futuro. Pergunta também sobre Renato Paiva no Botafogo. Atenção, aí sim fomos surpreendidos, não é mesmo, tricolores baianos? Quero a opinião de vocês sobre isso e quero também o like aqui antes de sair para Gandaia, antes de sair por aí assanhado para o carnaval, apesar de que em Salvador já começou, né? Mas ainda assim, deixa o like aqui antes de ir para a rua na boa. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Meta de 50 mil inscritos até o fim da temporada europeia, mas acho que vamos bater antes, hein? Então é isso, vinheta na tela. Muito bem, gente. Eu tentei até separar um pouquinho, primeiro as perguntas sobre Bahia, porque eu sei que tem muito tricolor que vem aqui no canal, dá aquele like no vídeo do Bahia, assiste aos vídeos do Bahia, mas não tem tanto interesse nos outros assuntos. Eu tentei, tá, gente? Mas era para esse vídeo já ter saído ontem, era para esse vídeo ter saído hoje mais cedo, porém, sabe aquela história de que quando você tenta equilibrar os pratinhos, tem um pratinho que vai cair? Pois é, foi esse pratinho aqui que caiu. Então, peço a colaboração de vocês. Fiquem por aí, assistam ao vídeo todo, até porque não pretendo que seja um vídeo tão longo. Mas antes, tem muita pergunta, obviamente, por exemplo, do Beto Pulga, perguntando a opinião sobre o Bahia na Libertadores, o Biano 9583 pedindo palpite para os jogos de volta da Libertadores. Então tem muita pergunta sobre Bahia na Libertadores. O Bahia enfrenta o Boston River, inclusive já temos data, né? Nas próximas 2 semanas. Às quintas-feiras, o Bahia joga na madrugada aqui para mim de quinta para sexta, quinta-feira, 9h30 da noite para vocês no Brasil. Então, vou focar os vídeos sobre esses jogos quando a gente estiver chegando mais perto. Na semana que vem, provavelmente, o vídeo pré-jogo sai na quarta e o vídeo pós-jogo sai na sexta, assim como na semana seguinte. A depender da minha agenda, na quarta não dá, porque é semana de Liga dos Campeões, então tem jogo de Liga dos Campeões, tem inclusive pergunta de qual partida eu estarei. Na primeira semana, a escala confirmada, eu estou aqui em Paris, né, para fazer Paris e Liverpool. E na semana seguinte também é a semana de Liga dos Campeões. E aí também fica mais apertado para mim no pré-jogo, mas se der, a depender da agenda, enfim, de escala, do que eu tiver de trabalho, a gente pode até tentar fazer uma live no dia seguinte do pós-jogo, mas não garanto, tá? Mas é isso, quarta e sexta sempre pré e pós-jogo de Libertadores, e aí eu dou palpite, eu dou pitaco, vou falar mais sobre o adversário, acho que inclusive, já dando aqui um início de pitaco, é um adversário melhor do que o Nublense, por uma questão de logística e por uma questão de gramado também. É gramado melhor, acho que isso ajuda melhor, é uma equipe, enfim, que para o Bahia acho que vai ter um ambiente melhor para jogar, não vai ter caldeirão, não vai ter, bom, não parece ser o caso ali da torcida, pelo que eu já li antes, assim, então me parece talvez tecnicamente seja até um pouco melhor, mas talvez o jogo seja mais fácil de ser feito, digamos assim, e isso acabe pesando mais na balança para ser melhor enfrentar o Boston River do que o Nublense. Mas falarei mais especificamente sobre esses jogos quando sair o Claramente Tricolor, de pré e de pós-jogo. Beleza, gente? Ainda aqui no clima, tem mais perguntas sobre Bahia, tá? Mas ainda aqui no clima, assim, de Salvador, de carnaval, o Boom 1945 pergunta: Clara, como fica a baiana vivendo na Europa enquanto acontece o carnaval? Eu nunca fui a louca do carnaval, não, tá? Mas eu gosto muito da festa. Eu não gosto tanto assim, nunca fui uma pessoa de amar Axé Music, de amar Ivete Sangalo, mas eu gosto muito da energia. Então, quando eu estava em Salvador, quando eu morei em Salvador, eu ia todos os anos. Assim, meu primeiro carnaval eu tinha 12, 13 anos, saí no Acadêmicas. Acadêmicas, acho que era esse o nome, enfim. E saí no último ano, inclusive, do Bloco Eva com Ivete Sangalo, pra vocês verem como eu sou velha. Então eu sempre aproveitei muito quando eu tava em Salvador. Eu gosto muito da energia, especialmente depois que eu tava ficando um pouco mais velha. O pré-carnaval eu gostava muito,
porque era um pouco mais tranquilo, tinha, enfim, algumas atrações para mim que eu gostava mais alternativas. Então, eu sempre curti muito. Mas desde que eu vim morar fora do Brasil, há 8 anos que eu não vou ao Carnaval de Salvador, porque sempre tem Liga dos Campeões na época e, obviamente, essa é a minha principal cobertura aqui na Europa. Então, no início, eu não sentia muita falta. As pessoas, por exemplo, no Instagram, todo mundo postando carnaval e etc. E eu não sentia falta, não. Hoje eu já sinto mais falta, porque tem muito tempo que eu não vou. E, obviamente, quanto mais tempo longe você tá de casa, da família, das amigas, acho que piora, né? Então, hoje eu tô sentindo muita falta, mas não era aquela coisa de ser a louca do carnaval que não vive sem. Mas é um pouco por aí. O PCAS82 pergunta: quando você percebeu que amava o Bahia? Eu vou deixar vídeo aqui marcado para vocês, porque vira e mexe, tem outra pergunta também aqui sobre isso, de gente me perguntando: Clara, mas eu vi entrevista sua no Jô falando que você era vascaína. Sim, verdade, dei essa entrevista, porém, eu conto toda a história de como eu descobri que, na verdade, eu sempre fui Bahia nesse vídeo daqui. Então, vou deixar porque a história é longa e como tem um vídeo só para isso, é um dos primeiros, claramente, tricolor aqui do canal, vou deixar aqui o link para vocês, tá bom? Pergunta da Bruna _S Carvalho. Clara, o que achou de Renato Paiva no Botafogo? Gente, e quero, tricolores, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários para que os botafoguenses possam ler também e bater um papinho com vocês. Assim, eu fui surpreendida, tá? Pelo que o Renato Paiva fez no Bahia, ele ganha uma chance. Ele não merece uma chance no Botafogo. Significa que não vai dar certo, que é um técnico que não tem jeito, de jeito nenhum. Todo respeito ao trabalho do Renato Paiva, inclusive, quando ele estava no Bahia, internamente, ele não tinha problemas. Internamente, inclusive, a diretoria do Bahia avaliava que era um técnico para ficar a mais médio e longo prazo no Bahia, mas não foi o que aconteceu por vários motivos. Acho que tem uma questão aí de comportamento, de personalidade do Renato Paiva, que é um pouco complicada de mesclar e de se adaptar à cultura do Brasil no sentido de torcida, no sentido de cobrança. Acho que isso é algo que para ele não foi muito bem administrado. O Renato Paiva pede demissão pouco tempo depois, né, de que a torcida do Bahia faz ali uma montagem dele com as orelhas de burro e tal, e enfim, ele não gostou disso. Em outros momentos ele também, enfim, deu declarações que não pegaram bem na torcida. Eu particularmente também não gostei de diversas declarações, mas é aquela coisa, faz parte da personalidade dele. Se aquelas declarações viessem com um bom resultado em campo, elas não incomodariam tanto, né? E no fim das contas, eu pelo menos sempre respeito que, enfim, existe uma personalidade ali e que o fato de algumas declarações, de eu não gostar de algumas declarações, não significa que é um técnico ruim, que o técnico não merece chance de jeito nenhum. Mas no Bahia realmente foi um trabalho ruim. A avaliação da saída do Renato Paiva, que inclusive é ele quem pede para sair, não é o Bahia, é uma avaliação ruim. Teve um momento da temporada que em 17 jogos o Bahia teve apenas uma vitória. E estamos falando em 2023. Óbvio que era um elenco bastante abaixo do que a gente tem hoje e também do que a gente tinha em 2024. Mas ainda assim, era um elenco para ter muito mais rendimento do que tinha com ele. Assim, desde o início do trabalho dele, no Campeonato Brasileiro, o Bahia brigava para não cair. Foi muito mal na Copa do Nordeste, inclusive assim, com alguns resultados perdendo de goleada, com um time realmente muito mal em campo. Ganhou o Campeonato Baiano. Assim, só F-se, sabe? Porque para mim não é um trabalho, ainda mais início de temporada, para mim não é uma garantia de bom trabalho. Acho que ele foi embora em setembro de 2023, isso. E aí é quando vem o Rogério Ceni e aí o Bahia se salva do rebaixamento. Mas com o material humano que ele tinha, eu acho que ele podia fazer melhor. Para o estilo de jogo,
O Renato Paiva é um técnico que gosta de muita verticalidade, de velocidade, que é muito corajoso em campo mesmo, assim, no sentido de que são equipes atrevidas, mas são equipes que, se você não tem uma defesa muito, muito boa, e aí não só de qualidade de jogador, como de uma defesa bem treinada, início de trabalho é levar goleada. É meio complicado até a equipe melhorar. Então, assim, pode ser que dê certo. Acho que especialmente vai dar certo. E aí os botafoguenses até podem falar mais aqui do que eu, porque eu acompanho muito pouco o Botafogo. Se tiver uma defesa boa e sólida, pode funcionar. Acho que ele ganha uma grande chance de fazer um bom trabalho no Brasil. Mas pelo que ele mostrou no Bahia, é uma avaliação, na minha opinião, do trabalho em termos de resultado, ruins. Então, vamos ver o que acontece com o Renato Paiva no Botafogo. Pergunta aqui agora da Ferreira SP Underline. Como foi para você essa transição da TV para o streaming / YouTube como jornalista? Na verdade, eu não fiz uma transição, né? Porque eu continuo sendo, o meu principal trabalho continua sendo como correspondente na televisão. O meu conteúdo de dia a dia, o meu trabalho de dia a dia, o que paga minhas contas, inclusive, de dia a dia, é o meu trabalho na TV. Eu tinha muita resistência de fazer o YouTube, primeiro porque eu achava que não ia dar muito certo, no sentido de que, sabe, quem vai querer me escutar aqui? Enfim, e não sei, eu não sou uma pessoa que tem opiniões muito fortes, eu não sou aquela pessoa 8 ou 80, eu sempre tento ver o outro lado, eu sou muito pacificadora. Então, as minhas opiniões não são opiniões polêmicas, não são opiniões taxativas e decretos. Então, geralmente, pessoas assim têm menos sucesso na internet. E eu tinha uma resistência também de retorno de exposição, no sentido de que era mais um lugar para eu me expor e, enfim, receber mensagens e essas coisas de internet que eu não tenho estômago para. Então, eu tinha essas duas resistências. Mas, no fim das contas, achei que valia a pena testar, iniciar. E especialmente com o Bahia, falando mais do Bahia agora, tem dado muito certo. Antes, eu não vou mentir para vocês, não. Tava bem devagar. Porque, obviamente, as minhas praças e o que eu analiso, as minhas opiniões, o que eu falo, são baseados no meu dia a dia de trabalho, né? E era muito mais campeonato, futebol italiano e PSG. E, infelizmente, são duas praças que, midiaticamente, elas têm muito menos audiência, né? As pessoas querem muito mais escutar o Real Madrid e como tá Vinícius e Rodrigo do que os atacantes do PSG. Não tem nenhum brasileiro. E aí querem saber mais do Barcelona, porque é um clube que tem uma torcida gigantesca no Brasil, do que do Milan, que também não tem nenhum brasileiro no elenco e que não ganha uma Liga dos Campeões há anos. Enfim, então eu tinha um pouco dessa resistência também e era bem mais lento, mas depois que eu comecei a falar do Bahia, eu encontrei um lugar para me conectar muito mais com o clube, com a cobertura, inclusive, do clube, de conhecer, né, novos, para mim, assim, novos produtores de conteúdo, né? Hoje em dia eu assisto muito mais conteúdos sobre o Bahia aqui no YouTube, enfim, sem falar dos jogos, da parte mais oficial, né, digamos assim. E essa troca com os torcedores do Bahia tem sido muito, muito legal. O canal tem crescido muito também por conta disso. Então, enfim, tá funcionando agora um pouco mais. Mas eu não fiz a transição, porque eu continua sendo lá o meu trabalho principal. Aqui nos meus momentos livres da TV, é quando dá, é quando eu acho que o assunto é interessante. Enfim, quando eu vou vendo que tem o retorno de vocês. Mas é um trabalho muito parecido, né? Porque a gente faz muita coisa do que eu faço aqui, só que na televisão. Então, não teve, assim, essa transição, essa mudança realmente muito, muito grande. Bahia depressivo. Você acha que o Bahia tem chance de chegar numa final de Copa do Brasil ou Libertadores? Gente, calma, calma. Eu sei que o Bahia é o mundo, mas ainda assim, muita calma nessa hora.
Para mim é favorito para estar na fase de grupos. A gente precisa ver o sorteio da fase de grupos. Não acho que o Bahia é favorito para chegar em reta final de Libertadores, gente. Não acho mesmo, infelizmente. Em Copa do Brasil, eu acho que tem chance de chegar em semifinal, de bater uma final, a depender, né, ali dos chaveamentos, do sorteio. Isso pode depender muito, mas eu acho que é um grupo e um elenco para brigar por protagonismo. Isso significa brigar por G4, brigar na reta final de Copa do Brasil. E no caso da Libertadores, para mim, o objetivo é fase de grupos. Se vier o que vier, assim, coisas além, é lucro. Óbvio que não me surpreende, a depender do grupo, umas oitavas de final, mas a partir desse momento aí, eu acho que o Bahia ainda vai precisar, enfim, de um ano ali, um ano a mais, um ano a menos, alguns anos aí para ser mais protagonista da competição e aí sim ser realmente candidato a título de Libertadores. Mais pergunta aqui sobre o Bahia. Leti _Gonzalez estava num grupo do Esporte Clube Bahia e disseram que o elenco é nível G4 do Brasileirão, top 8 de Liberta e top 4 de Copa do Brasil. O que você acha? Então, o Tudo às Claras da semana passada teve uma pergunta bem parecida. E eu fui dar uma olhada no valor de elenco, valor de mercado, e o Bahia, segundo o Transfer Market, estava na 7ª colocação. Então, tinha na frente Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Corinthians, Internacional e Grêmio. E aí vinha o Bahia. Só que muito apertadinho ali, logo depois, tinha o Atlético Mineiro e o Santos. Eu fui olhar agora de novo e o Bahia caiu para a 9ª posição. Santos e Atlético Mineiro subiram, passaram o Bahia, mas assim, o valor de elenco, a diferença é muito pequenininha ali. Então vai ter uma outra negociação, enfim, que da semana passada para essa mexeu ali no ranking. Para mim, o Bahia está, se a gente pegar o contexto mais o valor de mercado, num top 6, tá? Eu acho que essa aí é mais ou menos o caminho do Bahia. Um top 6 que pode brigar por G4. Porque, por exemplo, hoje, quem tá jogando mais? Bahia ou Corinthians? Bahia. Mas o Corinthians está acima do Bahia no ranking. Obviamente, tem um protagonismo no topo da tabela que talvez seja mais seguro do que o do Bahia, obviamente, nesse recorte mais recente, enfim. Então, acho que tem contextos que podem fazer o Bahia subir ou não. Então, em termos de elenco, eu acho que está no top 6, porque não é apenas o valor de mercado, né? Mas é o momento dos jogadores, a forma como eles estão atuando, enfim, o aproveitamento deles. Então, nesse momento, eu diria que é um top 6 do Bahia. Na Libertadores, aí talvez o top aumente, né? Talvez vire, em termos de elenco, talvez vire aí um top 10, talvez. Eu confesso que conheço pouco o momento dos outros clubes fora do Brasil, futebol sul-americano. Eu, enfim, acompanhava muito pouco, tirando, assim, fases finais, jogos importantes de um ou outro brasileiro, mas não era algo que estava no meu radar e vai passar com fé nas deusas. Vai passar a estar agora no meu radar, porque, obviamente, assistirei aos jogos do Bahia na Libertadores, e aí, com isso, também, né, você acaba assistindo mais das outras partidas. Então, veremos. Mas eu acho que é por aí, tá? No Brasileirão, se a gente pegar Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Corinthians, para mim esse é o G4, o valor de mercado, é realmente essa. E são equipes que, especialmente Palmeiras e Flamengo, estão, assim, num nível muito, muito acima de todo o resto. E aí você vai fazendo outras prateleiras, mas eu acho que é um pouco por aí. Não sei se tem mais perguntas sobre o Bahia, galera, mas vou seguindo aqui. Não esquece de deixar o like por aí, independente de você sair do vídeo agora ou de você continuar no vídeo. Se você for Bahia, for tricolor, não sai do vídeo não, que talvez ainda tenha pergunta do Bahia aqui. Eu falo para vocês, não deu para separar tanto hoje, porque senão não ia dar tempo de gravar o vídeo. Matheus _Eládio pergunta se a Europa em outubro é bom mês para se visitar, devido ao clima ser outono, Itália, França. Se você considerar de Portugal até a França, não subindo muito, não indo mais para o leste europeu,
Eu diria que é um ótimo mês. É um mês, eu particularmente adoro o outono na Europa, é uma paisagem muito diferente do que a gente tem, especialmente do sudeste para cima do Brasil, né? Acho que no sul você tem um pouquinho mais dessa diferença das estações, mas ainda assim não é igual aqui. As cidades ficam todas nesse tom de amarelo até vermelho, é super bonito, eu adoro, acho realmente... Nossa, Roma no outono é uma coisa lindíssima, Paris aqui também fica super, super bonita, eu gosto muito. Se você já for mais pro final de outubro, aí você já começa a pegar muitas folhas caídas, se você for para a Alemanha, eu acho que já começa a fazer um pouco mais de frio, mas te diria que é um bom mês, não é a alta estação de verão, então julho e agosto, até setembro acho que as coisas ainda estão um pouco mais caras, outubro eu acho que é um ótimo mês para visitar a Europa. Pergunta agora do Passaporto _futebolístico. Olá, Clara, moro aqui na Itália e tenho o sonho de cobrir as equipes daqui. Qual a dica? A primeira coisa, Passaporto, começa a criar conteúdo. Se você tem esse sonho de falar sobre futebol na Itália, de cobrir aí, não sei se no seu caso, se você é brasileiro e mora na Itália há muito tempo, então já fala italiano, se você acabou de chegar, enfim, não sei qual é a situação. Mas eu te diria que, inicialmente, produzir conteúdo para as suas redes, né? Por exemplo, aparentemente você já tem um Instagram que, se você gosta de falar, faz um canal no YouTube, abre ali um Threads, um X, começa a produzir conteúdo, porque se isso se destacar, você pode ter uma outra chance e, a depender de como isso crescer, você pode ser o seu próprio meio de imprensa, né? O seu próprio meio de comunicação, na verdade. Então, a minha dica é essa. Produz conteúdo, mesmo que no início não tenha um super sucesso, uma super audiência, porque pode ser que seja um treinamento para alguma oportunidade. As pessoas me perguntam muito dicas, né? Ai, como virar correspondente, como entrar em não sei aonde. A primeira coisa é você estar preparado para a oportunidade aparecer, porque dificilmente vai ser na hora que você quer. No sentido de, não vou fazer aqui... Vou terminar a faculdade, vou fazer 1 ano disso, 2 anos daquilo, 3 anos daquilo, e aí neste momento vai aparecer exatamente o emprego que eu quero. A gente sabe que não é assim, né? Muitas vezes a oportunidade aparece quando, enfim, você não está esperando. Então o máximo que você pode fazer é estar sempre preparado para aquilo. Eu falo muito, por exemplo, na minha trajetória, quando apareceu a oportunidade de virar correspondente inicialmente na Itália, eu já falava italiano, e eu não tinha nenhuma perspectiva de ser correspondente na Itália, mas... eu gostava muito de idiomas, eu sempre achei que era algo que podia ajudar na minha profissão, não necessariamente só com jornalismo, mas eu queria algo que envolvesse viagens, culturas diferentes, idiomas mesmo. Então, eu estudei muito vários idiomas e apareceu a oportunidade da Itália. E a mesma coisa aqui em Paris. Quando eu vim para cá, eu já falava francês também. Então, se prepare o máximo possível para quando a oportunidade aparecer, você está pronto. Porque imagina se aparece a oportunidade, mas falta algo que poderia ter sido resolvido com estudo, com preparação. Aí é frustrante, né? Então fica um pouco dessa dica por aí. Tem aqui, pergunta, Mila Feinstein. Clarinha, você vai passar o carnaval onde? Adoro o seu trabalho, obrigada. Aqui mesmo em Paris, obviamente... Tem Liga dos Campeões na semana que vem, então seria muito difícil fazer qualquer coisa. Estou na cobertura de PSG e Liverpool. O jogo é na quarta-feira, mas é uma semana cheia de Liga dos Campeões. Então, amanhã, no caso, para mim, sábado, tem jogo do PSG aqui. Vou para o estádio. Então, estarei aqui trabalhando normalmente. Pergunta da Marlene Carvalho. Qual cidade prefere, Roma ou Milão? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que é Roma. Eu não sou uma pessoa apaixonada por Milão. O Duomo de Milão, aquela catedral de Milão, fica numa praça lindíssima. Tem galerias bonitas, é claro que tem bairrozinhos mais interessantes e tal, mas eu não amo a cidade. Eu acho que ela não é tão charmosa, acho que ela não tem características tão marcantes como outras cidades da Itália, e ela não tem os monumentos maravilhosos que, por exemplo, tem Roma. Roma é uma cidade muito especial. E se a gente pega, por exemplo, cidades pequenininhas, mas pequenas, por exemplo, Bolonha. Prefiro 1000 vezes Bolonha do que Milão. É uma cidade, para mim, que tem muito mais charme,
que tem muito mais personalidade do que Milão. Milão é uma cidade gigantesca, cosmopolita, enfim, tem gente do mundo todo. Se você vai, por exemplo, focado em algo mais ligado a design, a moda, a compras, maravilhoso, mas não é muito a minha praia, então eu prefiro 1000 vezes Roma no lugar de Milão. Júlio César, ponto Araújo Pereira. Aí, eu falei que tinha pergunta de Bahia? Tem. Já fez alguma cobertura em algum jogo do Bahia? Júlio César, fiz vários, só que não como repórter, e sim como comentarista. Eu comentei o Campeonato Baiano pela TV Bahia em 2011 e o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro pelo PFC Sport TV em 2012. Quando eu fiz pela TV Bahia em 2011, a gente narrava de estúdio, então eu não ia aos estádios. Mas quando eu fiz depois PFC Sport TV em 2012, tanto o Campeonato Baiano como o Campeonato Brasileiro, eu ia para Pituaçu, na época o Bahia jogava em Pituaçu, e ia para o Barradão. Então fiz muitas, eu fiz todos os jogos do Bahia no Brasileirão em casa de 2012, como comentarista, né, da cabine de transmissão no estádio e não atrás do gol como repórter, mas fiz bastante. Eu, Samuel, 1890. Olá, Clara, por que a Juventus do Thiago Motta é tão inconsistente nessa temporada? Não existe uma resposta única para essa pergunta. Eu acho que foi uma mudança de estilo, de identidade grande, ou uma tentativa, né, grande, e eu acho que teria um processo lento para adaptação dos jogadores, reforços chegando, já seria um processo lento. Só que juntou-se a isso que no início da temporada o Thiago Motta teve muitas lesões importantes, perdeu o principal zagueiro, não só da Juventus, como para mim do futebol italiano, que era o Bremer. Então, foram muitas mudanças somadas às lesões importantes no início da temporada que para mim fizeram a Juventus demorar muito a encontrar a sua forma. E aí, eu acho que o Thiago Motta tá tendo algumas dificuldades. Acho que ele tá tendo algumas dificuldades em se encaixar, se adaptar, se entrosar com o elenco. A gente vê diversas situações em que não parece que o clima tá bom. Eu acho que ele é um pouco radical, um pouco inflexível com algumas situações. A situação do Danilo, para mim, por exemplo, para mim não foi a melhor decisão, vou falar dessa forma. O relacionamento dele com o Vlahovic, por exemplo, e eu até entendo as questões táticas, tá? Eu entendo que o Vlahovic não é exatamente... Ele gosta de atacantes que tenham mais qualidade com a bola, o Vlahovic é mais um cara para empurrar a bola, enfim, né? O Thiago Motta gosta de domínio, de pé em pé, então acho que tem uma característica do Vlahovic que não encaixa tanto com a característica do que o Thiago Motta quer, mas ainda assim... eu acho que ele não tá sabendo administrar da melhor forma, então eu acho que isso se repete em vários casos. E para mim, eu tinha muita esperança no Thiago Motta, porque para mim o ciclo do Alegre já tinha acabado há muito tempo. E me parece, a gente começa a ver agora, né, que digamos assim, a segurança do Thiago Motta está cada vez mais arriscada na Juventus, né? E antes não se falava tanto nisso, mesmo com resultados ruins e aqueles milhares de empates no início da temporada. Me parece muito claro que ele está em avaliação, que antes ele não estava, no sentido de que a gente estava confiando, agora a gente vai avaliar. Então, acho que já tem uma mudança aí nesse pensamento. Acho difícil que a Juventus mude de técnico em meio de temporada. A Juventus está brigando por G4 de campeonato italiano, não é, por exemplo, como o Milan, que está mais embaixo da tabela. Então, para mim, é decepcionante, porque a Juventus teve chances de estar melhor na temporada. Por exemplo, tinha que ter classificado para as oitavas de final da Champions. E não é que pegou um Real Madrid, pegou um Liverpool, pegou um próprio PSG, que já está em outro estágio de amadurecimento, é uma equipe melhor do que essa Juventus. Não, pegou algo que era acessível. Pegou um PSV que era acessível e que, para mim, fracassou. Realmente foi decepcionante. Na Copa Itália, a mesma coisa, né? Perde... Foi pro Empoli, gente? Foi pro Empoli, não foi? Então, é decepcionante. Acho muito difícil que ele saia agora.
mas me parece que vai haver uma avaliação. Foi Empoli mesmo, tava conferindo por aqui. E me decepciona. Eu tô bem triste, porque eu tinha esperanças de que o Thiago Motta fosse ser um cara importante para essa Juventus, enfim. Underline Luquera. Paris é uma cidade segura? Sim, é uma cidade segura. É uma cidade que não tem, especialmente aqui no centro, e até mesmo no subúrbio, não é uma cidade que tem violência urbana. É uma cidade que, especialmente se você vai um pouco mais pro anel, né, que circula o centro mais de Paris, é uma cidade que tem cada vez mais problemas. Existe uma questão muito grande aqui de desemprego, de falta de... Bom, dentro do que é a Europa, né, gente? De, enfim, perspectiva para os jovens parisienses, enfim, existem muitas questões aqui. Então, a gente é uma cidade que tem muitos protestos, que eventualmente pode ter situações um pouco mais complicadas. O povo ao protesto aqui coloca fogo nos carros e tal, mas não é uma cidade que tem violência urbana no sentido de que nos centros turísticos vai ter batedor de carteira, vai ter golpe, né? Vai ter gente puxando celular, esse tipo de coisa vai ter, tá? Mas não tem violência com arma, né? Arma branca, arma de fogo. Assim, os assaltos aqui é gente batendo carteira, acho que é furto, né? Eu troquei, agora eu não lembro se qual dos dois é o que tem arma, o que tem violência, enfim. Mas nesse sentido, é uma cidade muito, muito segura. Eu, por exemplo, às vezes saio e volto se eu quiser voltar 2 da manhã andando para casa, 2 quilômetros, eu moro relativamente no centro de Paris, é absolutamente tranquilo, dá para sair à noite. Eu ando muito sozinha por aqui, obviamente, então nunca me sinto insegura, e em relação a isso, acho que é bem tranquilo. Que mais? Temos aqui W. Vieira. Clarinha, eu tinha visto um vídeo antigo seu que você disse que era vascaína. Já expliquei no início do vídeo e coloquei aqui o vídeo que eu falo sobre isso. Beatriz, vou entrar na faculdade de jornalismo esse ano e você é a minha maior inspiração. Na verdade, não fez pergunta, mas Beatriz, um beijo. Aproveitei a pergunta a mensagem do Beatriz só para mandar um beijo especial para quem manda esse tipo de mensagem. Eventualmente, posso não responder e tal. Eu tento responder bastante no Instagram, mas de vez em quando, tem dia que todas as mensagens que chegam eu respondo, porque é um dia que tá tranquilo. Às vezes chega uma mensagem só em um dia, mas é um dia que naquele dia eu não consigo responder e aí passa. Então, para quem em algum momento mandou uma mensagem desse tipo e eu não respondi, tô aproveitando aqui a mensagem da Beatriz para deixar um beijo de agradecimento. Eu fico feliz de inspirar, de, enfim, ser uma gotinha dentro do oceano do que pode fazer a carreira de vocês, enfim, a vida de vocês ter um pouco mais de sucesso e de representatividade, né? No caso, de eu fazer parte dessa representatividade para vocês. Pergunta agora do Matusse. Alguma chance do Dembélé ser bola de ouro? Eu acho bem difícil. Bem difícil, porque, primeiro, a gente já tem diversos jogadores na frente dele. Obviamente, Salah, Rafinha, o próprio Yamal, sei lá, se você for pegar gols, Lewandowski, e aí você vai, enfim, abrir essa cartela aí de forma grande. Então, ele nesse momento, ele já tá atrás, assim. Eu acho que se a gente pegar um recorte de 2025, ok, aí ele entra no top 3. Mas se a gente pegar hoje a temporada inteira, ele não tá nessa briga. Porém, o que importa na reta final da temporada, na bola de ouro, talvez seja mais a reta final da temporada e títulos. Então, por exemplo, se o PSG é campeão da Liga dos Campeões com o Dembélé fazendo esse 2025 até maio, para mim ele entra na briga. Mas se a final for contra o Barcelona, que é possível, inclusive, a gente ter uma final PSG e Barcelona, pô, o Rafinha e o próprio Lamine Yamal e quem sabe até o Lewandowski estão na frente do Dembélé, né? Então ele já tá muito atrás, né, gente? E vamos combinar que o PSG ser finalista e vencedor da Liga dos Campeões não tá tanto nas probabilidades quanto, por exemplo, o Barcelona,
O Liverpool, obviamente, o próprio Real Madrid, com o Mbappé, esqueci de falar aqui de Mbappé, Vinícius, enfim. Então, eu acho que tá bem atrás nesse sentido. Uma curiosidade aqui do Bruno, underline 2.0, quando eu morava em Salvador, qual era o bairro? Itaigara. Meus pais até hoje moram no Itaigara, eu, inclusive, morei minha vida inteira, eu morei em Salvador até meus 29 anos, sempre no Itaigara, em 2 apartamentos muito próximos, para quem conhece a Praça Ana Lúcia Magalhães, os 2 ali próximos, sempre morei por ali em apenas 2 apartamentos na vida. Pergunta do Otávio underline GL. Você acha que o Liverpool vai amassar o PSG ou o PSG pode dar muito trabalho para o Liverpool? Eu não acho que o Liverpool vai amassar o PSG não, viu, minha gente? E o Liverpool é favorito, mas não vai me surpreender se o PSG eliminar esse Liverpool. Para mim, em termos de futebol jogado nesse momento, o PSG está no top 3 das equipes. Óbvio, é um grande teste diante do Liverpool, porque é uma equipe que tem uma regularidade em alto nível nessa temporada acima do PSG e um enfrentamento semana a semana na Premier League muito acima do PSG também. Mas se a gente tira as 2 camisas hoje e pega os últimos 5, 6 jogos, o PSG tá jogando mais que o Liverpool. Agora, regularidade, individualidade, nível de enfrentamento semana após semana, o Liverpool tá acima e nisso ele é favorito. Mas não vai me surpreender se o PSG desclassificar o Liverpool. Ainda acho que o Liverpool é favorito, mas, repito, não vou me surpreender, não. E agora, eu tenho uma pergunta que eu recebi aqui, do Francisco Augusto, que é seguinte: aqui no Brasil estamos passando por uma revolução a transmissão de jogos. Antes era comum apenas 2 emissoras monopolizarem os jogos, mas agora descentralizou tanto que o torcedor fica muitas vezes sem referência de onde ver os jogos de seu time. E ou qual streaming. Vivemos isso com o Bahia essa semana. Como é aí na Europa? Tem alguma lição daí que pode ajudar nesse processo de transição aqui? E por onde você tem assistido os jogos do Bahia? Gente, então, os jogos do Bahia que passa, por exemplo, na TVE e na TV Bahia, por exemplo, é Campeonato Baiano, que eles transmitem, eu consigo assistir aqui de boa no YouTube, porque não tem bloqueio de localização, né? O famoso geoblock. Então eu consigo assistir os jogos de baiano dessa forma. Os jogos da Copa do Nordeste estão passando no Premier FC. Eu assino o Premier FC. Então eu consigo assistir aqui também. Os jogos de Libertadores não são transmitidos aqui, né? Não tem uma televisão passando. Na reta final tem, tá, gente? Ano passado eu assisti o Botafogo, eu não me lembro agora, mas eu acho que é o L'Equipe que passa. Mas nessa fase ainda não tá passando. Então, e, na verdade, eu não sei se os direitos desse ano continuam da mesma forma que eu assisti. Mas eles passam a reta final. Então, na reta final, na teoria, eu vou conseguir assistir. Mas nessa segunda e terceira fase, eu tive que assistir de formas alternativas. Então, não vou citar aqui para vocês, mas vocês entenderam. O Sport TV de Portugal passa. Então, tá mais próximo, tá um pouquinho mais fácil de fazer o alternativo aqui para mim. Mas é um pouco por aí que eu assisti. Sobre isso dos streamings, né? Então, é que eu acho que no Brasil o torcedor tá mais acostumado a ver futebol na TV aberta. Aqui é menos comum. O que passa, e aí vou me basear principalmente em Itália e França, tá, gente? Porque é o que eu assistia TV assim mais. Eu sei alguma coisa da Espanha também, mas não tenho tanta certeza. Mas tanto na Itália quanto na França, o que passa na TV aberta é seleção. E acabou. A gente tá acostumado no Brasil a ter TV aberta passando futebol, né? E aqui, isso, repito, só com seleção. Então, talvez aqui a coisa já tivesse um pouco mais nesse sentido de você precisar pagar, de você ter TV paga, só que antes você tinha muito mais concentrado, né? Por exemplo, aqui na França, hoje o Canal Plus tem quase... O Canal Plus hoje, que inclui inclusive Bein, e aí dentro do Canal Plus eu consigo assistir TV que seria, por exemplo, a TV aberta, que aí tem seleção, o próprio L'Equipe, que de vez em quando tem um ou outro direito por aí. Tá tudo dentro do mesmo lugar. O Canal Plus eu só não tenho campeonato... O que eu não tenho? Campeonato italiano
e algumas partidas do Campeonato Francês. Do Campeonato Francês está o caos aqui, os direitos de transmissão. E vou falar pra vocês, tá pior do que no Brasil, assim, em termos de enrolação, viu? Mas não são tantos, não eram tantos os meios. Eu acho que hoje o negócio tá ficando bem complicadinho para você assistir. Na Itália, por exemplo, a Liga dos Campeões já era dividida por três difusores diferentes. Então já tá meio que complicado nesse sentido. Então talvez as pessoas estejam mais acostumadas, mas também não acho legal não, viu? Eu acho que deve existir cada vez mais. Eu gosto da democracia dos direitos, digamos assim, que ele seja cada vez mais acessível para as pessoas. Só que o problema é que quando você tem 3, 4 difusores diferentes para uma mesma competição, para você assistir a competição inteira, você precisa pagar 3, 4 streamers. Então, é pesado, né? É pesado. É que eu acho que aqui as pessoas já estavam acostumadas a pagar por TV fechada. E no Brasil, a gente tinha ao menos algo de TV aberta com futebol brasileiro, não só seleção. Então, talvez aí o processo seja mais diferente. E eu não sei como é que estão os preços tanto no Brasil. Então, aqui, por exemplo, o Canal Plus para ter Liga dos Campeões, Europa League, Premier League, Espanhol, as Copas nacionais, só não tem um campeonato italiano lá, assim, de principal, eu pago 39 euros por mês. E aí, enfim, porque, por exemplo, se eu quiser assistir o campeonato italiano, aí eu tenho que pagar outra. O campeonato italiano aqui, na verdade, tá meio tenso, porque não passam todos os jogos. Mas o que seria o principal aqui seria o Canal Plus, é 39. Para assistir o campeonato francês completo, tem que ser a DAZN. A DAZN, por exemplo, eu não pago porque eu vou nos jogos do PSG, que são aqui, e tem um ou outro que passa na BeIN que eu tenho direito. Então, acabo não pagando. Mas eles começaram com uma assinatura que estava muito cara, o pessoal protestou, eles abaixaram a assinatura, mas tá meio tenso. Mas é um caminho complicado, que eu acho que a gente não tem todas as respostas ainda, e as soluções ainda para isso ser democrático, mas ao mesmo tempo ser democrático no sentido, né, de ter mais pessoas tendo acesso, tendo mais pessoas transmitindo, mas a gente precisa também ficar de olho nos valores disso, né? Então, enfim, vamos ver para onde que isso vai. É isso, gente. Tudo às claras vai ficando por aqui. Era para ter saído bem antes hoje, então a gente, no final de semana aqui, não teremos vídeo. Semana que vem tem Liga dos Campeões, então tem pós de jogos de Liga dos Campeões. E como o Bahia, repito, joga na quinta, a gente deve ter pré-jogo na quarta ou na quinta de manhã, viu? Depende. E pós-jogo na sexta-feira. Não sai do vídeo sem deixar o like e conferir se você está inscrito no canal. Passamos dos 42 mil, estamos rumo aos 50 mil, é o objetivo, próxima meta aqui do canal. É isso, gente. Bom fim de semana e bom carnaval para todos vocês. Vá na boa, vá na paz.